essa igreja na cidade de Éfeso, ela foi plantada exatamente pela vida do apóstolo Paulo. Paulo está escrevendo para a vida dessa igreja agora, já no final da sua vida, está preso em Roma, na sua primeira prisão domiciliar. Ele escreve essa epístola e algumas outras, escreve Filipenses, escreve Colossenses. Ele escreve essa epístola para a igreja que ele havia plantado. Uma igreja que foi plantada em meio a muita dificuldade. Quando Paulo plantou essa igreja, quando ele pregou o evangelho, passou 3 anos em Éfeso pregando o evangelho e ensinando os irmãos como eles deveriam viver para a glória de Deus. A gente sabe, se você ler o livro dos Atos dos Apóstolos, você vai ver o que aconteceu ali naquela cidade, a sedição que aconteceu através da vida de Demétrio, um artífice que fazia nichos, as imagens pequenas da Diana dos Efésios, que tinha um templo muito grandioso na cidade de Éfeso, e a qual era adorada não só em Éfeso, mas em outras partes do mundo, conhecida naquela época. E Paulo, ao pregar naquela cidade, ele ensinava que os deuses feitos por mãos humanas não passam de ídolos, E pregando assim, o que aconteceu? As pessoas começaram a se converter, e esse Demétrio percebeu rapidamente o que estava acontecendo, Tanto a profissão dele estava começando a cair em descrédito, porque o povo estava crendo que de fato e de verdade o que Paulo pregava era verdade, como também a glória toda da Diana dos Efésios estava indo por água abaixo pela pregação de Paulo naquela cidade. E aí há um levante contra a vida dele naquele lugar, mas mesmo assim a igreja nasce, uma igreja forte, uma igreja gloriosa, uma igreja que foi uma igreja preciosa, que o Senhor Jesus, inclusive, manda uma carta para ela. Quando a gente lê lá Apocalipse, a gente vai ver. A primeira carta do Apocalipse de Jesus Cristo é endereçada exatamente à igreja de Éfeso. Mas eu queria meditar com os irmãos nessa noite, olhando para essa epístola. 2 coisas eu quero que vocês tenham em mente no começo do nosso estudo aqui, da nossa meditação. Paulo, quando escreve essa epístola, diferente da epístola, por exemplo, que ele escreve aos Coríntios, que ele tem que chamar a atenção da igreja, que ele tem que advertir a igreja, não é isso que ele faz com essa igreja aqui, ou com essa carta que ele escreve aos Efésios. Essa carta aqui, por muitos estudiosos, é considerada como um tratado soteriológico e um tratado eclesiológico. O que isso significa? Significa que ele é um tratado sobre a salvação, um ensino doutrinário sobre a salvação e um ensino doutrinário sobre a igreja do Senhor Jesus. Como a salvação acontece, como o ato da salvação de Deus é provido e é estendido ao homem, e como a igreja do Senhor ela é formada e também como ela deve existir sobre a face dessa terra. Então isso a gente aprende nessa epístola, estudando essa carta. Então, tendo isso em mente, queria que vocês tivessem isso em mente, porque a gente vai ver muitas nuances dessas coisas estudando. E outra coisa, guarde no seu coração, os 3 primeiros capítulos dessa carta, nesses 3 primeiros capítulos está o conteúdo doutrinário da epístola, e Paulo geralmente fazia isso. Primeiro ele passava o conteúdo doutrinário e depois ele passava as admoestações, as exortações, a maneira como a igreja deveria viver a partir daquilo que ela sabia, aquilo que ela conhecia. O que deve acontecer também com a nossa vida. Hoje aqui na escola dominical, terminar, eu e o Silas estávamos conversando, a gente está falando exatamente sobre isso, sobre ortodoxia e ortopraxia. Ou seja, ortodoxia é aquilo que nós conhecemos, é a doutrina correta, a doutrina de Deus corretamente compreendida, e a ortopraxia é a doutrina de Deus colocada em prática, vem de praxis, prática na vida. Então nós precisamos não somente conhecer, mas aquilo que conhecemos precisa ser colocado em prática através da nossa vida. Então Paulo ele faz isso, ele ensina nos 3 primeiros capítulos, traz o conteúdo doutrinário, e depois do capítulo 4 até o capítulo 6 ele vai dizer como que a igreja deve se comportar, o que ela deve fazer com aquilo que ela sabe doutrinariamente. Como deve ser sempre a nossa vida. A gente sempre deve aprender para, a partir do momento que nós aprendemos, nós colocarmos aquilo em prática na nossa vida. Amém? Tem isso também em mente. Então, começando, Paulo, do início, Paulo disse que ele é o apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. O ministério é sempre algo que vem de Deus. E o apostolado, então, mais ainda, porque o Senhor só chamou 12 apóstolos sobre a face da terra. Eu estou excluindo já Judas e colocando Paulo no lugar.
certo? Não vou entrar nesse detalhe. Mas ele só chamou 12 apóstolos. E a todos aqueles que ele chamou, chamou por sua própria vontade, por seu próprio desígnio. Paulo sabe que ele não é apóstolo porque ele quis ser, porque ele desejou ser ou porque ele buscou ser. Ele sabe que é porque foi chamado pelo Senhor, porque foi designado pelo Senhor. Assim como é todo aquele que recebe de Deus um chamado para um ministério específico. Assim como Paulo era pela vontade de Deus, assim eu pastor Santos, sou pastor por causa da vontade do Senhor, porque essa absolutamente não era a minha proposta de vida, o meu planejamento de vida, o meu desígnio para a vida. Isso foi mudado o dia que eu entendi que Deus tinha um chamado para a minha vida, tinha um propósito para a minha vida, para ser aquilo que eu sou hoje. Então, a vontade é sempre de Deus quando nós estamos no ministério para a glória de Deus. Deus nos chama, então é sempre por vontade dele. E um detalhe importante nessa introdução, nessa saudação que ele faz, é a quem ele escreve. E também, de certa forma, o conteúdo doutrinário se destina sempre a essas pessoas. Porque nem todos os que estão na igreja são de fato santos, vivendo para o Senhor e fiéis em Cristo Jesus. A igreja geralmente abarca um punhado de gente que pode vir, que pode estar presente, que pode fazer parte do culto, ou cultuar, vamos assim dizer, estar presente no culto. Mas o conteúdo de Deus sempre se destina a essas pessoas descritas por Paulo aqui, aos santos que vivem em Éfeso e também aos fiéis em Cristo Jesus. Eles são santos e são fiéis. Ou seja, eles sabem que vivem no mundo, mas que não são do mundo. São separados do mundo, em certo sentido, separados do mundo, mas para o mundo. Separados da maneira de viver do mundo, para viver do modo de Deus, e assim glorificar a Deus no mundo. Entende? A igreja é separada do mundo, mas para viver no mundo. Ela não vive segundo os parâmetros do mundo. Ela vive segundo os parâmetros de Deus, para glorificar a Deus no mundo. Certo? E fiéis. Fiéis são aqueles que colocam a sua confiança absolutamente no Senhor Jesus Cristo. Os fiéis são aqueles que confiam no Senhor a sua vida, o seu caminho, a sua história. Lembra da gente ter meditado aqui em Apocalipse, no capítulo número 5, que o livro da história está nas mãos de Deus e Jesus Cristo toma para abrir o livro, lhe desatar os selos e abrir o livro. Então a história da nossa vida, nessa noite aqui, todos os nossos dias, está nas mãos do Senhor. Os fiéis são aqueles que confiam nisso, aqueles que creem que a história da nossa vida não está sendo vivida ao léu, ela não está sendo vivida aleatoriamente. Não, a história da nossa vida está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Os fiéis são aqueles que confiam nisso, que têm essa convicção, que têm esse entendimento. Então, quando Paulo está escrevendo essa igreja, está escrevendo aqueles que têm a consciência de que são separados do mundo para glorificar a Deus no mundo. E aqueles que têm a sua vida absolutamente confiada nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Que a sua história está nas mãos dele. Então, esses são os santos e fiéis. E eu vou voltar a dizer o que eu disse anteriormente. O conteúdo doutrinário se destina a essas pessoas. Significa que ele prega e ensina, e a carta pode ser lida para todo mundo, mas o endereço dela, o destinatário dela, é de fato e de verdade aqueles que vivem desse modo para a glória de Deus. Aqueles que são santos e fiéis, aqueles que são separados e aqueles que confiam completamente no Senhor. É a esses que se destina, porque esses é que irão dar valor de fato e de verdade no conteúdo doutrinário da epístola. Ele sabe que muitos apenas ouvirão, muitos apenas irão se inteirar de alguma coisa, mas os santos e fiéis, eles considerarão aquilo que eles ouvirem, aquilo que eles lerem, aquilo que eles aprenderem doutrinariamente de Deus, e eles buscarão colocar isso em prática em suas vidas. Os irmãos estão me entendendo até aqui? E aí, aquela saudação que a gente chama de paulina, e é nossa, batista, né? Graça a vós outros e paz. Graça a vós outros, porque essa saudação explica para nós, o que ela comunica para nós? Que a graça é um favor de Deus que nós não merecemos, mas que mesmo assim Ele nos concedeu o seu favor. E a paz é aquela paz que não é simplesmente a ausência de problema, de dificuldade e de tribulação, mas é a paz desfrutada onde ela é mais necessária, no relacionamento com Deus.
Então ela existe. Então, graça e paz. A nossa paz é uma paz permanente. A nossa graça também é permanente. Nós recebemos do Senhor a graça e nós recebemos do Senhor a paz. E é isso que Paulo deseja que continue abundando no coração dos irmãos. E é isso que a gente deve desejar aos irmãos quando a gente saúda eles com graça e paz. Não pode ser só uma saudação qualquer, mas a gente precisa dizer, ó, graça e paz. A graça é para lembrar, nós somos irmãos, nós vivemos para a glória de Deus por causa da graça. E por causa disso, nós estamos em paz. De certa forma, a graça é aquilo que concede a paz. É pela graça que nós hoje temos paz. Foi pela graça que Deus nos deu o seu Filho. E através do seu Filho, nós hoje temos paz. Paz com Deus e paz entre nós. Amém? E ela vem de onde? Da parte de Deus, nosso Pai, e do seu Filho Jesus Cristo. E aí, Paulo começa dizendo no capítulo 3, bendito, e quando ele diz bendito, quando o texto bíblico no Novo Testamento diz bendito, no Novo Testamento o único que é chamado de bendito é Deus. O homem, quando é bendito, é porque ele recebeu alguma coisa de Deus. Deus não. Ele é bendito porque ele é maravilhoso em si mesmo. Ele é bom em si mesmo. Ele é bendito e deve ser proclamado assim como Deus bendito. E aí Paulo diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que veja bem, nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Em alguns lugares hoje esse texto tem que ser modificado, porque parece que Deus é bendito porque Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos materiais. Parece que é isso que conta, parece que é isso que tem importância. Mas aqui o texto bíblico não corrobora essa ideia da bênção material. Muito pelo contrário, o texto diz que a bênção que Deus tem derramado sobre o seu povo, que é a igreja, sobre a comunidade dos santos e dos fiéis, são bênçãos espirituais. E essas bênçãos espirituais dizem respeito ao entendimento que nós temos, daquilo que Deus fez na nossa vida, e a partir do que Ele fez na nossa vida, por meio de Cristo Jesus, o que então Ele nos concede para desfrutar. Sabe que bênção maravilhosa que nós temos, olhando para a palavra de Deus? Nós temos a bênção, por exemplo, de desfrutar do fruto do Espírito na nossa vida, coisas que moldam a nossa vida e que são absolutamente espirituais, que são transformadoras da nossa vida. As bênçãos espirituais que nós temos, a principal delas é termos o nosso relacionamento com Deus restaurado e poder hoje chamá-lo de Pai, o nosso Deus e o nosso Pai. As bênçãos que recebemos de Deus, especialmente, e toda sorte delas, são bênçãos espirituais, são bênçãos celestiais. E aonde nós recebemos essas bênçãos? Veja bem, nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para tirar os nossos olhos dessa terra, para perceber que a bênção que nós recebemos, são bênçãos que recebemos das mãos de Deus, nessas regiões, bênçãos que vêm do céu, que vêm de Deus para a nossa vida, e que edificam a nossa vida, nesse relacionamento bendito que nós desfrutamos com Ele, amém? Agora, Ele tanto nos abençoa, quanto nos escolheu, como ele vai dizer, assim como, ele diz, bendito Deus e Pai, vamos ler na sequência, para a gente pegar o fio da meada, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Preste atenção, o que é que nós aprendemos aqui? Aprendemos que Deus não tomou uma atitude em relação ao homem para prover redenção para ele, a partir do momento que aconteceu um evento que pegou Deus de surpresa lá no Éden. Aí Deus cria o homem para desfrutar eternamente de comunhão com ele, e o homem vai, cede à tentação, ele cai, e de repente isso pega Deus de surpresa. É evidente que não. A história, como nós já dissemos, está nas mãos de Deus. Deus tem o controle absoluto da história. Não, Deus, Ele estabeleceu o seu plano antes da fundação do mundo. O que significa que Deus colocou a sua afeição em você, para te alcançar um dia, e te dar a redenção dos seus pecados, e te dar a remissão dos seus pecados, o perdão dos seus pecados, e tornar você um filho dele, antes da fundação do mundo.
Quando as coisas existiam apenas na mente de Deus, mas Ele ainda não tinha dado o start para elas virem à existência. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo para vocês? Elas existiam só na sua mente impressionante, maravilhosa, inalcançável, mas nada havia sido criado ainda, absolutamente nada. O texto diz, antes da fundação do mundo. Significa que Deus é soberano, que a história está nas mãos de Deus, e que Deus faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Significa que a igreja não é um projeto temporal de Deus, não é uma atitude de Deus por causa do pecado, e Ele usa Israel como exemplo e depois vem e faz nascer a igreja. Não, essas coisas vão acontecendo no tempo, mas na mente de Deus, a igreja nasceu antes da fundação do mundo. De tal maneira, preste atenção nisso, o escritor aos Hebreus vai dizer, o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, porque antes da fundação do mundo, Deus já sabia o que aconteceria com o homem no jardim do Éden. Antes da fundação do mundo, Deus já sabia que para o homem ser redimido, para o homem ser reconciliado com Ele, Ele precisaria dar o seu Filho como oferta pelo pecado do homem. E por isso o Filho de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Então Deus nos escolheu em Cristo Jesus. Não foi em nossas obras, não foi em nossos atos, não foi em nossas realizações. E o que prova isso? O que vem a seguir. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para propósito. Qual é o propósito? Nós sermos santos e irrepreensíveis. As pessoas que creem no livre-arbítrio, que creem que nós escolhemos a Deus para ser salvos, elas creem que a santidade vem antes da salvação. Ou seja, eu faço uma coisa boa sem ser salvo e Deus me recebe. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo para vocês? As pessoas que creem que têm que fazer alguma coisa, alguma boa obra, que elas têm que fazer alguma realização agradável a Deus, para que Ele as receba e assim Ele salve elas, eles nunca leram um negócio desse aqui e entenderam ele plenamente, porque aqui está dizendo outra coisa. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para, aí sim, a partir da escolha de Deus, a partir da salvação que Deus derrama sobre a nossa vida, nós nos tornamos santos. Estão entendendo? Santos e irrepreensíveis. O projeto de Deus ao nos salvar não é que a gente continue no pecado, porque Deus não nos salva no pecado, Deus nos salva do pecado, Deus nos salva para nos arrancar do pecado, para arrancar o domínio do pecado das nossas vidas e nos tornar a semelhança do seu Filho Jesus Cristo. Romanos 8, 29, meditei nesse texto ontem com os jovens. Romanos 8, 29 diz que Ele em amor nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então o projeto de Deus é moldar aqueles que Ele escolheu, aqueles que Ele alcançou, aqueles que Ele salvou, para que eles se pareçam a cada dia mais com o Senhor Jesus Cristo. Então, se parecer com o Senhor Jesus Cristo é se tornar santo e irrepreensível, é se tornar separado da maneira de viver do mundo para viver do modo de Deus, a fim de que nós no mundo venhamos a glorificar a Deus, a fim de que nós não precisemos ser repreendidos na nossa conduta aonde nós estivermos nesse mundo, porque nós não somente temos conhecimento de Deus, mas nós queremos viver segundo esse conhecimento de Deus. Estão entendendo? Então, Paulo diz, Ele nos escolheu. Eu quero que fique claro uma coisa para vocês nessa noite. A doutrina da eleição, da escolha eterna de Deus, não é obra do Calvino, nem mesmo do apóstolo Paulo que escreveu sobre isso aqui. Ela é obra de Deus. Ela é obra do Filho de Deus. Ela é obra do Espírito Santo de Deus. Ela é obra do Deus Trino.
Esses homens só escreveram acerca dela, mas essa doutrina não pertence, não está no domínio de nenhum dos homens que escreveram, de nenhum dos reformadores. Ela é a doutrina de Deus. Amém? E aí, o texto segue dizendo assim: e em amor, preste atenção nisso, em amor, nos predestinou para quem? Para Ele. Veja bem, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, ou segundo o conselho da sua própria vontade. Então veja bem, por que Deus, como Deus nos predestinou e para o que Ele nos predestinou. Primeiramente, o método de Deus, nós estudamos hoje aqui pela manhã, João 3,16, primeiro versículo que meditamos hoje pela manhã. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus, Ele nos escolheu e nos escolhendo, nos predestinou para que nós pertencêssemos a Ele, ou para que nós vivêssemos nele, para que nós tivéssemos relacionamento com Ele, e Ele fez isso em amor, e provou isso dando o seu Filho para morrer pelas nossas vidas na cruz do Calvário. Vocês estão entendendo? Em amor, é obra do amor, é obra da bondade e da misericórdia de Deus, mas especialmente a obra do amor de Deus, e o propósito é para Ele. Preste atenção, se você é salvo, você não é salvo para continuar vivendo nem para si mesmo, e não é salvo para viver muito menos ainda para esse mundo. Você é salvo para o Senhor. Veja bem, Deus deu o seu Filho para que você, crendo no seu Filho, você fosse dele. De que maneira? Mais adiante Paulo diz, para a adoção de filhos. Preste atenção nisso, isso é muito importante você compreender esse trabalho de Deus, porque Deus não te escolheu e aplicou a obra redentora do Filho na sua vida, para que você conduzisse a sua vida e fosse senhor do seu próprio destino. Não, Deus te predestinou para Ele. Ele pagou um alto preço, Ele deu o seu Filho, Ele te comprou, Ele me comprou, para que a nossa vida fosse dele, mas Ele fez isso em amor, não de uma forma impositiva, não trazendo para nós um jugo, mas mostrando uma relação maravilhosa de amor. Não sei se vocês conseguem compreender isso. Deus não dá uma ordem meramente para que você pertença a Ele, não. Ele dá o seu Filho, e Ele dá o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para te tornar um com Ele, para te tornar seu filho. A obra é realizada em amor. Não é uma imposição, mas é uma conquista. Ele nos alcança, Ele nos chama para Ele em amor. Ele determina que assim será, que esse será o meio, que esse será o caminho. Deus, com uma palavra, podia fazer o mundo inteiro se render a Ele, mas a maneira de Deus te alcançar e te fazer se render a Ele é mostrando o sacrifício da cruz, e nele o seu Filho dando a vida para te reconciliar com Deus e te tornar um filho dele, de maneira que hoje a relação bendita que nós desfrutamos com o Pai na sua presença é essa relação filial. Nós somos a família de Deus, nós somos filhos benditos, amados de Deus. Quando eu olho para isso aqui, fico pensando, como eu sou indigno disso aqui. Como eu não mereço. Como eu sou absolutamente indigno de Deus fazer uma coisa dessa. Porque Ele fez isso sendo eu ainda pecador. Fez isso eu sendo filho da ira ainda. Fez isso eu estando em desobediência ainda. Ele deu o seu Filho pela minha vida, pela sua vida. Mas por causa do seu grande amor com que Ele nos amou, Deus nos alcança, nos faz existir de um novo modo. E tudo isso, lembra disso. Olha o modo, olha o caminho. Jesus, aqui lá no Evangelho de João, capítulo 14, ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deixa eu falar, não existe outro caminho para se chegar a Deus. Não existe atalho para se chegar a Deus. O único caminho para se chegar a Deus se chama Jesus Cristo.
Por quê? Leia o texto do versículo 5, você vai entender. Começando pelo finalzinho do versículo 4. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Segundo o beneplácito da sua vontade, o conselho da sua vontade, a aprovação da sua vontade, segundo a bondade da sua vontade. Deus nos chamou, mas é em Cristo. Deus nos amou e Deus nos escolheu, nos predestinou para Ele, para nos pertencermos a Ele. E tudo isso, o verso número 6 vai dizer, para louvor da glória de sua graça. A graça de Deus aqui, então, nessa ação, ela é glorificada para louvor da glória da sua graça. A graça de Deus é gloriosa e ela deve ser louvada, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Deixa eu falar, a salvação para nós, ela não tem preço, você não pode pagar. Não tem que você possa fazer, porque Deus nos deu gratuitamente em Cristo. Tudo que era necessário ser feito, o Senhor Jesus Cristo fez. Ele deu a sua vida. Ele morreu a nossa morte. Ele foi para a cruz em nosso lugar. Ele derramou o seu sangue. Ele se tornou o sacrifício vivo pela nossa vida. Todos os méritos da salvação pertencem unicamente ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Todos os méritos, todas as honras, toda a glória da salvação está em Cristo Jesus. Tudo que era necessário, Ele fez. Então, e isso deve render o quê? Louvor da glória, dessa graça maravilhosa de Deus nos conceder isso de forma gratuita, nele, Jesus Cristo. E em Jesus Cristo, o que nós temos, preste atenção, irmãos. Vamos pensar antes o que nós tínhamos sem Jesus Cristo, para ver o que nós temos agora em Jesus Cristo. É melhor ver o que nós tínhamos. Hoje de manhã nós falamos sobre isso aqui. Preste atenção. A criança linda que está chorando lá. Quando nasce como ela, nasce a mais nova pecadora do pedaço. Nasce uma criança, nasce o mais novo condenado sobre a face da terra. A criança não nasce inocente. Como Davi bem disse, eu nasci em pecado. E em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, o homem nasce pecador. E se ele nasce pecador, ele nasce condenado. Preste atenção. O texto que meditamos hoje pela manhã. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí o verso 17. Aquele que nele crê não é condenado, não é julgado. Mas o que não crê já está, não será, já está. O juízo final, que muitas pessoas aguardam chegar, para que lá ele fique sabendo o que vai acontecer com a vida dele, ninguém vai chegar lá sem saber o que vai acontecer com a vida dele. Quem chegar lá já sabe que ele só vai ouvir o proferimento da sentença. Está condenado. Quem passar pelo juízo final, nós não vamos passar por esse juízo, porque nós já fomos salvos. Mas quem passar pelo juízo final, ele sairá de lá condenado. A pena dele não vai mudar naquele dia, porque naquele dia cessaram as oportunidades. Cristo Jesus voltou, Ele esteve até agora, e Ele está nesse momento, ainda com a sua graça disponível, com a sua graça abundante, derramando ela sobre a face da terra, derramando salvação, buscando o homem pecador. Mas quando Ele vier em glória, Ele não vem mais para dar oportunidade de redenção ao homem, mas Ele vem para derramar o juízo sobre o homem. Então, o que pesa sobre o homem é a condenação. Então, às vezes algumas pessoas dizem ou entendem que Jesus veio para nos livrar de ir para o inferno. Não, Ele não veio para livrar o homem de ir para o inferno, porque ele já está lá, ele já está condenado.
Ele veio para remover a condenação. O sacrifício de Jesus é para remover a pena e os efeitos dela sobre a vida do pecador. Jesus não veio para livrar você de ser condenado. Ele veio para livrar você da condenação que já pesa sobre a sua vida. O homem sem Cristo Jesus, ele está condenado. Mas quando ele crê em Cristo Jesus, aí Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, verso 1. Nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Havia. Mas quem está em Cristo Jesus, não há mais nenhuma condenação para a vida dele. Mas não há condenação por quê? É porque ele fez alguma coisa boa? É porque ele deu 1000 cesta básica para quem precisava? É porque ele fez igual o Silvio Santos, saiu pela rua dizendo quem quer dinheiro, quem quer dinheiro, quem quer dinheiro? É porque ele saiu atendendo as necessidades dos carentes, dos necessitados? É por isso? É por causa de alguma boa obra que ele pode referenciar diante de Deus? Não. É simplesmente porque ele creu que Jesus Cristo é o sacrifício vivo pela sua vida. Vocês estão entendendo isso? Sem Jesus Cristo, sem crer em Jesus Cristo, o homem está condenado. Só estando em Cristo que essa pena é removida. Eu disse pela manhã e volto a dizer agora à noite. Só há 2 maneiras do homem morrer sobre a face dessa terra. Ou ele morre em Cristo Jesus e ele é salvo, ou ele morre nos seus pecados e continua condenado. Só tem essas maneiras de morrer. Ou o homem morre em Cristo, ou o homem morre. Eu inclusive disse pela manhã, assista no YouTube a pregação do Dr. Martin Lloyd Jones, que tem exatamente esse tema. As 2 maneiras de morrer. Ou você morre em Cristo, ou você morre nos seus pecados. Quem morre em Cristo tem a pena removida, tem a condenação removida e agora está justificado. Quem morre nos seus pecados está condenado, mas ele não está porque ele morreu daquele jeito, é porque ele já estava e ele jamais se voltou para Jesus, ele jamais se voltou para o único caminho que há para que o homem receba de Deus redenção. E aí o verso número 7 vai dizer exatamente no qual temos a redenção. A palavra no grego aqui para redenção nos dá a seguinte ideia: é de um prisioneiro de guerra que é resgatado, que é pago o resgate por ele e ele é libertado. É um escravo que está condenado à escravidão a vida inteira e que alguém vai lá e paga a sua conta e remove a escravidão da vida dele. É alguém que tinha uma sentença de morte proferida contra a sua vida, ele estava condenado, mas alguém vai lá e paga o preço e retira aquela condenação que pesava sobre ele. Foi isso que Jesus fez ao nos redimir. Havia uma pena de morte proferida contra nós, condenado. Embaixo da nossa ficha estava carimbado lá, condenado. Mas Cristo Jesus veio e removeu a condenação através do seu sacrifício na cruz do Calvário, justificando a nossa vida diante de Deus. E aí, fazendo isso, ele também, só que ele fez isso, temos a redenção pelo quê? O preço. O preço da nossa redenção, volto a dizer, não são boas obras. Não é o que o homem pode fazer para se salvar. O preço da nossa redenção, o sangue de Cristo Jesus. Veja o que está escrito, verso número 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue. Pedro, ao escrever sua primeira epístola, disse, olha, não foi mediante coisas corruptíveis que vocês foram resgatados, redimidos do fútil procedimento que vocês tinham outrora, mas foi pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo, como de cordeiro sem defeito, sem mácula. Esse foi o preço, o sangue dele derramado, para que nós pudéssemos ser redimidos dos nossos pecados. Por quê? Porque o escritor aos Hebreus vai nos dizer, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. No Antigo Testamento, o sangue de um animal precisava ser derramado para funcionar como uma cobertura, mas o sangue de animal não podia remover o pecado do povo. O sangue de Jesus remove o nosso pecado. E não só isso, remove o nosso pecado, como diz adiante, a remissão dos pecados, traz o perdão pleno e completo dos pecados. Pleno, completo. Sabe o que significa? Que Jesus já no seu sacrifício na cruz do Calvário, quando eu creio em Jesus,
eu tenho todos os meus pecados cancelados. Todos os meus pecados estão perdoados. Os que eu já cometi, os que porventura eu cometa agora, hoje, e os que eu ainda vou cometer, eu já fui perdoado. Porque eu estou justificado diante de Deus. Os irmãos entendem isso? Aí alguém vai vir aquela perguntinha capciosa. Então eu posso viver no pecado, fazer o que eu quiser agora? Vocês não viram para que ele elegeu? Ele elegeu para quê? Para viver no pecado? Ele elegeu para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis. Ele nos escolheu, Ele nos salvou para a santidade, não para o pecado. Porque aquele que é nascido verdadeiramente de Deus, como João vai escrever na sua epístola, não vive na prática do pecado. O que está nele agora é a divina semente. Ele vive para a glória de Deus. Ele vive para ser santo. Ele vive para ser irrepreensível. Ele vive para a glória de Deus. Então, ele disse, olha, no qual temos a redenção pelo seu sangue, o preço, a remissão dos pecados, segundo o quê? A riqueza, preste atenção, da sua graça. A salvação é obra da graça do começo ao fim. A salvação é algo que Deus traz à nossa vida que nós absolutamente não merecemos. Não merecemos. É graça, o tempo todo é graça. E aí, ele diz que essa graça, Deus derramou abundantemente sobre nós. Agora preste atenção, acho maravilhoso isso. O que Deus faz na nossa vida em Cristo Jesus. Não somente nos redime, não somente nos torna seus filhos, mas habilita, vamos dizer assim, a nossa capacidade de entender as coisas de uma maneira absolutamente fantástica e especial. O homem vive aí querendo descobrir o que das coisas, a origem das coisas. O homem fica derrapando em torno dessas coisas aí. Nós não temos esse problema. Nós não só compreendemos essas coisas, como compreendemos até mesmo as profundezas do amor de Deus, dos desígnios de Deus, dos propósitos de Deus, da vontade de Deus. Veja o que Paulo vai dizer aqui, o que é dado a nós, que somos o povo redimido de Deus, o povo perdoado de Deus, aqueles que foram tornados seus filhos. Veja o que ele nos dá, pela sua graça, ele derrama abundantemente sobre nós, verso número 8, o quê? Em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o quê? O mistério da sua vontade. O homem não conhece nada, o homem se arroga de tantas coisas, acha que sabe tantas coisas, o seu conhecimento é limitado e geralmente ele conhece 1, 2, 3 áreas da vida, mas ele não conhece aquilo que é mais importante de se conhecer sobre a face dessa terra, que é a vontade de Deus. Não há nada mais imprescindível sobre a face dessa terra do que conhecer a vontade de Deus, de tal maneira. Um texto que nós conhecemos bem e citamos tantas vezes, Romanos, capítulo de número 12, o que Paulo diz? Nós sabemos isso de cor. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem o corpo de vocês para o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto inteligente, racional, perceptivo de vocês. Não vos amoldeis às paixões que vocês tinham anteriormente na carne, a esse mundo, mas transformai-os pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que você experimente aquilo que é mais importante experimentar na vida, aquilo que é mais importante conhecer na vida, a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Projeto de Deus é a gente conhecer a sua vontade, mas em Cristo Jesus, estando em Cristo, vivendo em Cristo, o texto está dizendo aqui que Deus derrama graça sobre a nossa vida em toda sabedoria e prudência e desvenda para nós o mistério da sua vontade. Segundo o beneplácito que ele propôs em quem? Em Cristo Jesus. De aí fazer, aí ó, a gente sabe o que vai acontecer. Aí uns dizem que esse mundo vai terminar em fogo, outros dizem que esse mundo vai terminar com a guerra que vai vir, outros dizem que vai vir um meteoro, um trem bater na terra e vai destruir. Aí tem teorias e teorias do fim, né? Não. A teoria do fim está aqui no versículo número 10. Presta atenção. Leia isso aí e aprenda a teoria do fim. A teoria não, a teologia, o conhecimento de Deus do fim. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Tudo irá convergir para quem? Cristo Jesus. E um dia todos estarão diante dele. E aí ele não estará presente mais como servo sofredor de outrora,
mas como Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aleluia, que vem para ser reverenciado de tal maneira que todo o joelho há de se dobrar e toda boca, toda língua há de confessar que Ele é o Senhor. E nós sabemos disso. E por que não vivemos a partir disso? Porque temos enormes crises existenciais que têm caracterizado tanto a vida de tantas pessoas hoje, nessa incerteza do amanhã, nesse adoecimento da alma, nessa falta de expectativa para a vida, nessa falta de esperança, nessa falta de ânimo, nessa falta de vigor, nessa falta de... Sabe por quê? É por isso que precisamos estudar a palavra de Deus. É porque nós somos, às vezes, crentes, mas não nos damos conta da riqueza do conhecimento de Deus que está disponível para nós através da sua palavra. Como que eu posso negligenciar uma coisa dessa, da qual nós somos participantes? Saber a vontade de Deus e saber que essa vontade vai levar a uma conversão de todas as coisas, para que um dia todos olhem para Jesus e vejam a realização plena do propósito de Deus. Naquele dia será visto o reino de Deus estabelecido, aleluia, o reino que Deus eternamente quis dar a seu Filho. E esse reino estará realizado com o Rei no trono, com o Senhor reinando. E nós temos a convicção disso. Por que que as coisas desse mundo ainda afligem tanto a nossa alma? Veja bem, esse versículo número 11 para mim é um paradoxo, porque ele está escrito assim, ó, acompanhe comigo, versículo 11 diz assim: nele digo, no qual fomos também feitos herança. Se ele diz para nós, nele digo, no qual Deus é nossa herança, vá lá, eu entenderia bem. Agora, entender que eu, um pecador miserável, cheio de defeito, cheio de fraquezas, cheio de limitação, fui feito herança de Deus? Vocês estão entendendo? Que parece que isso é um paradoxo para mim, parece uma inversão. Eu ser herança de Deus? O que é que Deus ganha comigo? Porque quem recebe herança geralmente ganha alguma coisa, né? Recebe alguma coisa que acrescenta na sua vida. O que é que Deus ganha comigo? Já pararam para pensar nisso? Esse versículo 11 diz assim, ó, nele digo, no qual, em Cristo Jesus, fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Mas foi da vontade de Deus nos tornar a sua própria herança, a sua herança peculiar, através do sacrifício de Jesus. Vou tentar explicar isso, é muito difícil. Mas Deus gratifica a sua vontade, Deus realiza a sua vontade, Deus dá uma herança para a sua vontade, entendeu? Gratifica a sua vontade, de que maneira? Em Cristo Jesus, Ele que dá o seu Filho para nos redimir, nós redimidos, somos em Cristo Jesus, dados a Ele mesmo. Aí você percebe que faz sentido, por quê? Porque o verso número 5, que começa no final do verso 4, e em amor nos predestinou para Ele. Então Ele quer nos receber como sua herança, mas essa herança é feita o quê? Filhos de Deus, eternamente filhos de Deus. E aí, até o versículo de número 11, nós entendemos a grandeza do que Deus fez através do Filho para nos receber como seu povo. Aquilo que nós meditamos até agora, irmãos, olhando para o texto da palavra de Deus, sabe o que isso comunica para nós? Comunica que esse é todo o propósito de Deus para nos estabelecer como seu povo, como sua igreja. Tudo que nós vimos até aqui é o que Deus fez para que você estivesse aqui hoje e entendesse que você é povo de Deus, que você é igreja de Deus. Os irmãos estão entendendo?
Consegue entender isso olhando do verso 1 ao verso número, especialmente do verso 3 ao verso número 11? Esse é todo o trabalho de Deus para nos tornar o seu povo, para nos tornar a sua igreja. E aí, a partir daqui, verso número 12, nós começamos a perceber mais coisas que Deus fez, mas começamos a perceber nosso propósito na vida, o que Deus quer fazer de nós. Verso número 12 diz assim, grave esse verso 12 na sua mente, no seu coração, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em quem? Confiamos em quem? Temos a nossa vida depositada nas mãos de quem? De Cristo Jesus. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Significa que nossa vida, nossa existência, como povo de Deus, como igreja de Deus agora, deve ser para o quê? Para o louvor da sua glória. Para que a glória de Deus seja vista, para que a glória de Deus seja louvada, para que Deus seja exaltado, para que essa redenção bendita que Ele derramou sobre a nossa vida seja proclamada e assim Deus seja glorificado, Deus seja louvado, Deus seja engrandecido. Mais ou menos a mensagem que nós encontramos nos Salmos: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor todos os povos, proclamai a sua salvação, proclamai a sua grandeza, as suas maravilhas. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Significa que nós existimos para o louvor da sua glória. Existimos, digo, como povo de Deus, como igreja de Deus. Então nós somos edificados como igreja de Deus, a fim de que sejamos para o louvor da sua glória. Faço uma pergunta nessa noite. Já organizou sua vida como igreja de Deus, como membro dessa igreja? Eu não estou dizendo da Batista Antioquia, estou dizendo como membro da igreja de Deus. A igreja de Deus não tem nome. A gente tem esses nomes para nos identificar aqui. Mas a igreja de Deus é a igreja de Jesus. É a igreja da qual Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Então você entendendo que você faz parte desse corpo, você é a igreja de Deus. Você tem determinado na sua vida o propósito firme de existir dentro desse corpo para louvor da glória de Deus, porque esse é o propósito para o qual Ele nos alcançou. Esse é o propósito para o qual Ele nos redimiu. Esse é o propósito para o qual Ele nos perdoou. Esse é o propósito para o qual Ele nos tornou seu povo, sua igreja, para sermos para louvor da sua glória. Esse é o projeto da nossa vida. Esse é o propósito da nossa vida. E aonde a gente vai louvar a Deus de maneira que Ele seja glorificado? No mundo, não é aqui dentro. Não é essas músicas que a gente cantou aqui nessa noite. Porque essa a gente está cantando no meio de quem já conhece a glória de Deus, já desfruta dela. A glória de Deus precisa ser manifestada onde ela não é conhecida. A glória de Deus precisa ser manifesta onde ela não é conhecida, aonde o seu nome ainda não foi anunciado. Há pessoas que ainda não creem no Senhor Jesus. E aí o projeto da nossa vida é o quê? Sermos para louvor da sua glória. Pedro vai dizer isso de uma forma ainda mais profunda. Porque ele vai dizer o quê? Que nós somos povo separado de Deus, uma raça eleita, não é? Ele vai dizer que nós somos uma nação santa. Vai dizer que nós somos um sacerdócio real, os sacerdotes reais, os sacerdotes de um rei, de um reino. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Propósito, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então o projeto da nossa vida, como povo de Deus sobre a face da terra, é proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua luz. Isso redunda em glória a Deus. Isso vai fazer com que a glória de Deus seja louvada nesse mundo. Estão entendendo? E aí, e tudo isso por causa de Cristo, porque é nele que esperamos. E em Cristo, ele vai terminar, em quem também vós, depois que ouvistes da palavra da verdade, que foi um instrumento da nossa conversão,
o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, preste atenção, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Você sabe como funcionava um selo? Na cidade de Éfeso mesmo, se separava madeira e quando se enviava para um lugar, ela era selada para dizer que ela estava destinada, não podia mudar, o rumo não podia mudar o destino. Um selo significa que aquilo pertence a alguém e aquilo não pode mudar. Deixa eu dizer uma coisa, se o Espírito Santo habita em nós, ele habita em nós e ele é um selo de que nós pertencemos a Deus. De que tudo aquilo que nós meditamos até agora se cumpriu em nós e é imutável. Aonde eu quero chegar com isso? Simples. É impossível alguém que nasceu de novo verdadeiramente perder a salvação. Quem nasceu de novo está selado com o Santo Espírito da promessa. Pertence ao Senhor. Lembra do livro lá de Apocalipse capítulo 5, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos? Ninguém podia desatar aqueles selos. Ninguém podia abrir aqueles selos. Só Jesus Cristo de Nazaré podia abrir desatar os selos e abrir o livro. Por quê? Porque ninguém pode desatar algo que está selado, a não ser que seja competente para isso. E no caso, lá de Apocalipse, só Jesus Cristo. No nosso caso aqui, ninguém pode tirar esse selo da nossa vida. Ninguém pode remover o nosso status. Se somos salvos verdadeiramente, se experimentamos essa salvação todinha que Ele diz para nós até aqui, nós estamos absolutamente selados pelo Espírito Santo que habita em nós. E o verso 14 vai dizer que Ele é a garantia, o penhor da nossa herança. Da mesma maneira que nós fomos feitos herança para Deus, nós também temos uma herança em Cristo Jesus. E o que nós esperamos então? Garantidamente, de forma convicta, o resgate da propriedade em louvor da sua glória. Nós agora pertencemos a Deus. E só estamos esperando Deus resgatar a sua propriedade, que Ele comprou pelo sangue do seu Filho amado, aleluia. E isso vai mais uma vez acontecer para o louvor da sua glória. Quantas vezes nós vimos isso aqui? Louvor da sua glória, louvor da sua graça, louvor da sua glória. Meus amados irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. A salvação é preciosa demais para a nossa vida, para não ser conhecida na sua profundidade. Como eu posso ficar só na superfície de tão grande salvação? Como eu posso conhecer tão grande salvação só de forma superficial e não me aprofundar no entendimento do que isso significa para a minha vida? Como eu não posso entender as nuances mais profundas? Como eu posso continuar dizendo que sou uma pessoa salva em Cristo Jesus e amando mais as programações dessa terra do que as programações que vão me conceder o privilégio, a oportunidade de conhecer mais profundamente aquele que me redimiu, aquele que me salvou, aquele que me resgatou das trevas, do mundo de trevas tenebroso que eu vivia nele e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Como eu não posso gastar tempo diário para conhecê-lo, para amá-lo mais, para servi-lo mais, para me entregar mais a Ele? Como desprezo essas oportunidades, eu não posso fazer isso. Estão entendendo? É precioso demais, é glorioso demais, é profundo demais, para eu me dedicar minha vida mais a Ele. Esses 14 primeiros versículos mostram para nós a grandeza da redenção, da maneira como Deus edificou a sua igreja. Foi pelo preço do sangue do seu Filho Jesus Cristo, foi colocando a sua afeição em você que está aqui nessa noite, quando você nem havia sido criado, quando nada havia sido criado, na eternidade passada, Deus colocou o seu coração em você, colocou as suas afeições em você. Deixa eu dizer, você está sofrendo, o que você está passando? Tem alguma carência, alguma necessidade, tem alguma coisa que está atribulando a sua alma, atormentando o seu coração? Olhe para o que Jesus Cristo fez pela sua vida.
Olhe para o que Deus, o Pai, fez por você, tudo aquilo que Ele te concedeu em seu Filho, em Cristo Jesus, e veja como Deus te amou. Veja o quanto você foi amado. Veja o tamanho do sacrifício que Ele fez pela sua vida, para poder te reconciliar com o Pai, e não somente isso, te tornar um filho amado dEle, não somente isso, para te mostrar as nuances do seu propósito, da sua vontade, para que você tivesse uma certeza, uma convicção de fé, do como essa história vai terminar. Como ela vai terminar? Ela vai terminar para o louvor da sua glória. Como ela vai terminar para o louvor da sua glória? Vai terminar com o povo redimido eternamente, ajuntado eternamente. Vai terminar na glória eterna, vai terminar no reino de Deus, realizado, vai terminar com o Cristo assentado no trono, aleluia. Vai terminar com a sua glória manifesta, e nós desfrutando essa vida eterna nele. Essa é a nossa esperança, é para isso que fomos alcançados. O que eu gostaria nessa noite, lógico, eu gostaria, mas isso vai depender absolutamente de você, é que por mais que você esteja atravessando uma crise, uma dificuldade, um problema, uma tentação, você conseguisse colocar os seus olhos nessa noite, naquilo que Deus fez pela sua vida em Cristo Jesus. Está passando por alguma dificuldade? É pertinente, a gente passa mesmo nessa vida. Tem alguma necessidade? Tem algum problema? Tem uma enfermidade? Tem alguma coisa que está atribulando? Sabe de uma coisa? Deus colocou eternamente o seu coração em você, por meio do seu Filho. Ele te amou e entregou o seu Filho para te redimir. Você foi amado. Mas você não foi amado com uma mensagem. Você não foi amado com sentimentalismo barato. Você foi amado através de um sacrifício. Ele deu o seu Filho para morrer, para expressar esse amor pela sua vida, para que você tivesse vida. Olhando para isso, o que está faltando para nós? Falta alguma coisa para a gente ainda? O que falta para nós? Que nós não tenhamos em Cristo Jesus. Vamos orar a Deus nessa noite. Esse é o primeiro momento do nosso estudo dessa epístola. Você pode ler em casa depois, você pode estudar em casa. Esse é o modo assombrosamente maravilhoso pelo qual Deus estabeleceu o seu povo, a sua igreja. Por meio do preço do sangue do seu Filho, redimindo-nos, justificando-nos, perdoando-nos e tornando-nos seus filhos. Vamos orar com gratidão no coração nessa noite. Vamos orar com confiança ao Senhor nessa noite. Está com alguma dificuldade, está com algum problema? Vamos apresentar essa dificuldade, esse problema nessa noite diante de Deus. Mas não simplesmente para pedir para Ele resolver o problema, para olhar pelo que Ele fez pela sua vida, para ver se esse problema na verdade é tão grande assim. Se essa dificuldade é tão grande assim. Se essa limitação que de repente você enxerga em você é tão grande assim, perto daquilo que Deus fez pela sua vida. Vamos olhar para a nossa vida e olhando para a palavra de Deus, para a oferta maravilhosa de Deus, para a graça maravilhosa de Deus. Compare isso com a sua vida, compare isso com as circunstâncias da vida. Veja a grandeza de Jesus. Veja a grandeza da salvação. Veja a grandeza da vida eterna, da esperança que nós temos. Olhe para isso nessa noite. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, bendito seja o Teu nome nessa noite e para todos sempre. Porque verdadeiramente só o Senhor é Deus e em tempo algum haverá outro como o Senhor. Senhor, nós somos salvos pela sua graça, pelo seu imenso favor. Nós estávamos mortos, e um morto
não tem vontade, o morto não se move, o morto não se mexe, o morto não toma atitude. Mas o Senhor, pela sua graça, tomou uma atitude. E não nos deixou na morte, mas nos chamou de volta à vida através da oferta maravilhosa, bondosa, misericordiosa do teu Filho amado na cruz do Calvário pela nossa vida. De maneira que nós estamos aqui hoje e alimentamos essa esperança da glória em nossos corações. Peço a Deus nessa noite, especialmente aos meus irmãos que aqui estão e que têm passado por algum momento, alguma dificuldade, algum desses vales profundos da vida, peço que essa palavra do Senhor, eu digo a palavra mesmo do Senhor, traga conforto, traga consolo, traga esperança nessa noite ao coração dos meus irmãos. Desafie o seu coração para poder viver na sua presença a vida para a sua glória. Desafie a nossa vida, motive-nos a olhar para o Senhor, a olhar para o teu propósito, a olhar para a grandeza da sua graça, a grandeza da sua misericórdia, a enormidade do seu grande amor. Senhor, e assim nós podemos nesse dia encontrar descanso para a nossa alma, encontrar socorro para a nossa aflição, para a nossa dor, para a nossa dificuldade, encontrar alento no Senhor, que é quem cuida de nós, que é quem nos amou, que é quem deu seu Filho Jesus Cristo pela nossa vida, a quem nós honramos nessa noite, a quem nós exaltamos. Hoje queremos exaltar para todos sempre. Bendito seja o teu nome, Pai. Bendito seja o Senhor no meio da tua igreja. Bendito seja o Senhor Jesus Cristo no nosso meio. Seja exaltado o teu nome. Seja glorificado o Senhor, que é a nossa esperança. Bendito seja o Senhor. Nós nos voltamos para o Senhor nessa noite, quebrantados, sabendo das nossas fraquezas, mas sabendo do poder do Senhor na nossa vida, para nos capacitar a sermos esses instrumentos úteis, para nós sermos nesse mundo, existirmos nesse mundo, para o louvor da sua glória, para proclamar o Evangelho, para proclamar essa salvação que alcançou a nossa vida. Então aquilo que nos alcançou precisa alcançar outras pessoas que ainda não foram alcançadas. O Senhor usa a nossa vida como instrumentos. E nós possamos também nesse quesito, Senhor, dispor a nossa vida para sermos esses instrumentos habilitados pelo Senhor para proclamar o Evangelho, para falar dessa graça, para falar desse plano grandioso de redenção, para anunciar a salvação que há em Cristo Jesus. Ele é a esperança da glória. Então nos abençoe, Senhor. Tem misericórdia da nossa vida e nos ajuda diante da sua presença. Eu suplico nessa noite a sua bênção, sua graça, sua bondade, seu favor sobre a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, meus amados irmãos? Antes de nós orarmos,